Olá, amigos, muito boa noite, que alegria, estamos de novo por aqui, toda quinta-feira, 9h30 da noite, tem o programa inédito e sábado tem reprise, 20 horas, chegando com o nosso programa Diálogos. Aqui a gente bate um papo legal, bem descontraído, e você pode também sugerir temas, entrevistados, abordagens, é só você mandar um zap para mim, dar uma ligada, é meu mesmo telefone, é pessoal, 991 12 6432. Eu tenho o prazer de receber hoje o Elcio Ribeiro, que, entre outras coisas, ele é advogado, é sociólogo, é cientista político, e ele vem aqui para falar sobre esse panorama político, esse caldeirão que a gente está vivendo. Mas a gente vai começar, no primeiro bloco, falar sobre a política local. Você está sabendo que a gente vai ter uma eleição para governador? E a eleição, salvo engano, vai ser dia 6 de agosto, né? O que está tudo certo aí. E aí uma polêmica danada, vai ser direta, vai ser indireta, todo mundo vota, só os deputados votam. Elcio, como é que você está vendo essa situação toda aí, né? Tem muito assunto para a gente conversar aqui. Obrigado por ter vindo. Primeiro, boa noite, Braz, boa noite aos que nos assistem. Sempre um prazer te rever e bater esse papo, né? Braz, você falou do dia 6 de agosto, é o que está previsto, é o calendário do TRE para que ocorram as eleições. O que está previsto necessariamente não vai ser o que vai ocorrer, porque pode ser que ocorra, pode ser que não, porque tem ainda um imbróglio jurídico envolvendo esse caso da eleição, e para que o teu telespectador tenha uma noção, Braz, pode ser até que não tenha eleição. Existe até essa pequena hipótese, mas ela é existente. Essa eu não sabia, porque a gente já vê todo mundo se animando, tanto os candidatos, os pré-candidatos, quanto a população. Tem muita gente querendo realmente votar. Você é a favor, independente do que a lei diz, que a eleição seja direta, com a participação de todos, ou indireta, com a votação só dos deputados? Veja bem, em que sentido? Aqui no Amazonas, ou no Brasil? Aqui no Amazonas. Normalmente, Braz, a minha barba branca e o teu cabelo já grisalho também... Temos mais de 30, né? Com certeza. De profissão. Isso mesmo. Então, normalmente... Eu fiz parte de uma luta, que parte dos teus telespectadores também fizeram, das diretas já, movimento de 82, firme, vigoroso. Então, nas minhas artérias ainda pulsam aquela vontade de participação mais imediata. Nesse aspecto, é evidente que eu sou favorável de ir e votar. Eu sempre faço questão desse exercício da cidadania ativa. Agora, nós temos que pesar isto. Nós estamos aqui com um copo d'água. Imagina se você estivesse com sede de democracia, mas esse copo d'água custasse R$500. Dá para esperar mais um pouquinho para acabar o programa que a gente vai lá e bebe, entendeu? Então, nós temos que pesar um pouco. Eu acabei não falando se sou favorável ou contra, mas eu só estou colocando situações, né? A eleição aqui no Amazonas, se ela ocorrer, o TRE já colocou metas e custos, ela custará cerca de 20 milhões de reais. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro que vai sair dos cofres públicos, de onde está todo mundo metendo a mão, menos nós aqui, menos você. E aí, por esse aspecto, é bom a gente conversar aqui com um cientista político, mas ouvir também a sua opinião. O que é que você acha? Eu sei que o programa não é ao vivo, mas eu gosto quando você liga, quando você manda a mensagem, depois eu respondo. 991 12 6432. Daria para a gente fazer algumas escolas, alguns hospitais, postos médicos, com esses quase 20 milhões, não é, Elcio? Sim, com um detalhe. Se for realizada na Assembleia Legislativa, pela Assembleia Legislativa, é um dia, você reúne os deputados e escolhe. Eu quero lembrar ao teu telespectador, a todos que nos cercam, que essa eleição será uma eleição tampão. Na verdade, quem tomar posse, vamos fazer algumas conjecturas. Suponhamos que haja eleição direta, ela se dê num primeiro turno dia 6 de agosto, e num segundo turno, se houver, lá pelo dia 27, alguma coisa nesse sentido. O governador toma posse em setembro, lembrando que há um ano após, em outubro do ano que vem, teremos novas eleições. Mais gastos. Para tudo de novo. Então, isso que eu acho que nós temos que ponderar. Eu acho que para algumas coisas, saúde, educação, nós não temos que medir gastos. A gente tem que tentar fazer de tudo, né? Eleição é um processo do qual a população participa, é salutar. Quanto mais nós votarmos, melhor vai ser
o nível de pessoas que serão escolhidas. E quem vota pode cobrar. Quem vota pode discutir. Quem se omite, aqueles que vão lá e rasgam o título, aqueles que vão para a baderna democrática de não votar, votar em branco, votar, anular o voto, esses aí não podem falar, não. Não podem falar, porque não fazem parte do processo. Para você fazer parte do processo democrático, você tem que votar ou A, ou B, ou 1, ou 2, ou 3, não é, Elcio? Com certeza, Braz, com um outro detalhe que eu pondero. Além de votar, o exercício da cidadania ele não é feito só naquele momento. É importante que o eleitor, quando escolha um candidato, que ele siga. Você acabou de passar seu telefone para o telespectador. Que ele siga o seu candidato, o seu deputado, o vereador, que ele tente interagir com o prefeito, com o governador, com o presidente da República. E hoje nós temos meios para isso, né? É a chamada democracia de proximidade ou democracia participativa. Isso é de fundamental importância. Desses candidatos ou pré-candidatos que estão se colocando à disposição, Eduardo Braga, Marcelo Ramos, aqui pela Assembleia tem Serafim Correia, tem Luiz Castro, tem o próprio governador Davi Almeida, que é presidente desta casa, que está se cacifando, fazendo um bom trabalho, elogiado por todo mundo. Como é que você avalia esse panorama aí? Tem até gente que talvez não possa concorrer se a Lava Jato der uma apertada aí, né? Falando bem claro aqui, um português bem tranquilo para vocês. Olha, você falou vários candidatos aí que são merecedores, já tiveram votações fantásticas, expressivas. Então a gente tem que reconhecer isso e considerar que pessoas do povo votaram em todos esses nomes que você falou. O que eu noto é que está havendo um desgaste, de certa forma, dessa nossa democracia representativa. Cada vez mais o cidadão está um pouco descrente. E a Lava Jato, os escândalos que estão ocorrendo, só fazem corroborar, reforçar esse desinteresse do cidadão. Afastar o eleitor daquela coisa bonita que é votar. Com certeza. Eu lembro que o primeiro voto que eu dei foi em 85, eu tinha 19 anos, nós somos quase da mesma idade, eu votei para prefeito de Manaus. Meu Deus do céu, acho até que votei errado, mas foi uma alegria muito grande votar. Rapaz, ali não tinha celular naquele tempo para fazer uma selfie, mas uma emoção muito grande. Hoje as pessoas não querem mais votar. Eu já vi que eu sou mais velho que você, o primeiro meu voto foi em 82. Braz, telespectadores, sem nenhum exagero, eu lembro de todos que eu votei. Eu lembro de todos porque, posteriormente, após o voto, eu tentava fiscalizar. Eu me arrependi algumas vezes, mas é assim que você vai aprendendo o exercício da cidadania. Não me decepcionei 100% não. Alguns me decepcionaram um pouco, mas na outra eleição eu escolhi outros. Mas eu acho importante o eleitor fiscalizar. E desses nomes que você falou, a gente pode incluir outros, né? Também, claro. Se fala no Wilker Barreto, se fala no Marco Antônio Chico Preto, o José Ricardo Edlin teve uma votação importante também. O amazonino Mendes também, ex-governador. Desses todos aí, são pessoas que têm um lastro eleitoral grande, né? Eu acredito que o Marcelo Ramos, advogado, ele sai com uma vantagem boa também, teve quase 200 mil votos na última eleição para prefeito, uma eleição muito atual. E quando você fala do governador em exercício, Davi Almeida, com todo respeito a ele, mas é uma análise fria, você, há um ano atrás, o nome Davi Almeida não era nem pronunciado, praticamente. É só você pegar os jornais, as televisões, você vai comprovar o que eu estou falando. De repente... Teve um crescimento grande, né? E as últimas ações que ele fez agora, teve até gente que disse assim, Davi em 3 dias fez mais do que o Melo em 3 anos. Estou só reproduzindo o que a mídia está divulgando aí. Nós estamos analisando friamente aqui, sem paixão, sem levantar a bandeira partidária, porque aqui eu sou jornalista entrevistador e ele é um cientista político. Essa é a graça do programa aqui. Sim, então, voltando a falar sobre o governador interino, de repente você pode observar isso no mundo inteiro, que parte dos eleitores, da população, eles querem os outsiders, aqueles que não estão no meio político sendo incensado. Você pode ver o Donald Trump, foi eleito, agora o Emmanuel Macron lá na França, você pode ver o Dória lá em São Paulo e outros nomes que circulam por aí. Até Silvio Santos está sendo Não, é o Silvio Santos. Silvio Santos vem aí, né? É a ideia. Então, nesse aspecto, eu vejo uma possibilidade sim do Davi Almeida, é uma pessoa que não é arrogante, que está chegando, sabe chegar, uma pessoa simpática. Eu vejo sim uma possibilidade dele se cacifar e ter êxito, né? Eu vi uma matéria do Robson Franco, que é um jornalista
que ele é duro, ele vai para cima mesmo e tal, falando bem do Davi Almeida. Bem, conversamos aqui sobre a eleição do nosso estado. Vou para a rua agora, eu gosto de ir para a rua. Aí eu tiro o paletó, porque é muito quente na rua. Aqui tem ar-condicionado, bacana e tal. Vou saber do povo. Em quem que você votaria? Não, em quem não posso perguntar, senão o TRE não vai deixar. Mas o que as pessoas acham? Se é para votar diretamente ou se confia realmente aqui nos deputados para votar. Segundo bloco é do povo, é na rua. E no terceiro a gente volta para falar sobre o panorama político nacional com o cientista político. Estou gostando, viu? Primeira vez que eu entrevisto ele, foi muito bem recomendado. Meu novo amigo aqui, Elson Ribeiro. Volto já, hein? O Brasil é conhecido mundialmente como um país neutro, que apoia o diálogo e não o conflito armado. Mas há um inimigo colocando medo em seu povo, ameaçando seus filhos. Pátria amada, todos nós juramos que uma vez ultrajada, lutaremos sem temor. É neste momento que todos os brasileiros entram em guerra contra uma superpotência. O inimigo temido por nações, somente por sua existência. O Aedes aegypti. Suas armas já são conhecidas. Dengue. Chikungunya. E a mais nova, que tudo indica, é o vírus Zika. E em qualquer água parada, suja ou limpa, nosso adversário à espreita se multiplica. Nossas forças armadas foram ao campo. E o confronto é inevitável. Mas não podemos esquecer que esta luta também é minha e sua. Faça a sua parte. Aliste-se já para esta guerra. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. És formosa de natureza, a vida corre em tuas veias. Todos os olhos estão voltados para ti, tens o sangue verde da nobreza. Não negas água, nem o teu fruto, nem esperança para a humanidade, que tem medo de seu próprio futuro. Preserve. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. A discussão está interessante no estúdio e você já sabe que nós teremos aqui no Amazonas eleição para governador. As opiniões estão divididas. Muita gente acha que é melhor que ela seja direta, ou seja, o povo votando. Outros não. Alguns políticos, por exemplo, querem que ela aconteça de forma indireta, com os deputados da Assembleia Legislativa escolhendo o próximo governador. A eleição vai ser no dia 6 de agosto. Vamos saber do povo, vamos ouvir as pessoas para saber se elas querem que a eleição para governador seja direta ou indireta. Vem comigo. A senhora prefere que a eleição para governador seja direta, com o povo votando, ou indireta, com os deputados votando na Assembleia? Não, o povo votando. Por quê? Porque aí é o povo que vai escolher, né? Quem vai preferir o governador, né? E a senhora tem visto aí os nomes que estão se colocando à disposição? Já escolheu o seu? Não. Acho que na hora que eu ver aí o nome deles aí que eu vou escolher quem. Mas a senhora faz questão de votar? Claro, né? É um direito nosso, né? Procurar o nosso governador. Dia 6 de agosto teremos eleição para governador. Você quer votar diretamente ou prefere que os políticos votem? Prefiro que eles votem. Então, eleição indireta. Isso. Por quê? É uma opinião minha. Olha, eu creio que tem que ser direta, né? Porque a população tem que ter o direito de fazer a sua escolha. Você está acompanhando o processo todo? Sempre. Você é uma pessoa politizada? Não sou muito politizado não, mas tenho ficado informado ultimamente sobre o que está acontecendo no nosso país, né? Quais os nomes que você tem ouvido aqui que estão querendo sair para o governo? Aqui em Manaus, os mesmos de sempre, né? A gente já até sabe decorado. Mas você tem um nome já definido? Já está simpatizando por alguém? Não, até o momento não tenho. Votar para governador ou quer que os políticos decidam? Quero votar. É? Já tem candidato? Não. Você quer votar para governador, você acha que o voto tem que ser direto ou indireto com os deputados escolhendo? Tem que ser voto direto.
população escolhe. Você está acompanhando o processo todo? Não, estou na correria de trabalho, não estou acompanhando bem. Eu só sei que vai ter que escolher um novo governador agora, no mês de agosto. 6 de agosto. Isso. E você quer votar? Sim, claro. Sem dúvida. O senhor já tem algum candidato? Já sabe quais são os nomes aí? Ainda não. Vamos ver se vai aparecer alguém honesto. Que o país está num buraco danado de uma corrupção generalizada. Será que ninguém cria vergonha? Escolher alguém de bem para governar a gente? Eu já estou com 81 anos, já vi tanta desgraça, pior do que essa não existe. E você, concorda que a eleição seja direta ou indireta? Eu concordo que seja direta. Direta. Você quer votar, quer escolher o governador. Por quê? Porque eu tenho o meu direito de votar no que eu acho certo e tenho minhas convicções. Já tem algum nome em mente aí desses que estão se colocando à disposição? Tá difícil, né? Mas vamos ver aí. Você quer votar no voto direto ou você acha que os políticos podem votar por você? Eu acho que podem votar por mim. Você não está afim de votar? Não, desacreditada. Não está acompanhando o processo ou você não confia mais em político? Não confio em nenhum. Felizmente. Rapaz, fala a verdade, o Brasil todo está desacreditado, né? Dá uma crise política aí que a gente não confia mais em ninguém. Ninguém sabe quem é bom, quem é ruim. Mas o voto não dá a oportunidade da gente mudar? Dá, sim. É melhor votar, né? Só que vai ter mais gastos para nós, para o Estado, vai ter mais custo, né? Desses nomes que estão sendo colocados aí, o senhor acredita em alguém? Tem alguém que o senhor já tem preferência? Do qual deles aí? Para deputado, aqui para governador. Sim, mas do qual o nome daí? O senhor não sabe nem o nome desses que estão colocados aí? Não. Você concorda que a eleição seja direta, com o povo votando, ou indireta? Os deputados escolhendo o próximo governador? Eu concordo que ela deve ser direta o tempo todo direta. Só que há duas eleições que o meu voto é 000, confirma. A política está muito desacreditada, os políticos, né? Está decepcionado com o nosso quadro político, com o cenário político? Totalmente decepcionado. É uma vergonha. E em nível nacional, tem muita gente pedindo eleições diretas, outros querem Bolsonaro e tal. Como é que você se posiciona em nível nacional? Quer que o Lula volte? Deus o livre. Não, eu queria que esses caras criassem vergonha na cara e parassem de roubar, né? Porque o Brasil é um país riquíssimo. A saúde era para estar 100%, a educação 100%. E essa lama, essa enxurrada de dinheiro sendo furtado, dinheiro nosso, né? Isso é uma vergonha. Bem, você de casa, você viu que no primeiro bloco, lá no estúdio, conversando com o cientista político Elson Ribeiro, nós falamos sobre a situação, o panorama da política aqui no Amazonas, eleição, se vai ser direta ou indireta. Agora, no terceiro bloco, que vem logo depois do intervalo, nós vamos falar sobre a conjuntura política nacional. E você? Você quer que seja eleição direta, que volte o Lula, que venha o Bolsonaro, que tem algum nome novo? Tem algum nome novo no cenário nacional? O nosso programa Diálogos, ele ouve a sua opinião. Nós fazemos no estúdio, estamos aqui na rua também. Aqui você fala. Depois da balada, você tem duas opções: pedir um táxi ou assumir o risco de dirigir embriagado. Autodireção. A pena para este crime pode ser de morte.
Opa, estamos de volta com o nosso programa Diálogos, que bom, toda quinta-feira, 9h30 da noite. Na rua o povo fala, é bacana ver as pessoas conversando, opinando. E aqui voltando com o nosso cientista político, com o Elcio Ribeiro, falando sobre política, cidadania, eleições. Que confusão lá em Brasília na semana passada, né, rapaz? Que coisa que deixa a gente assim revoltado, um prejuízo muito grande. Nosso dinheiro sendo jogado no lixo, virando fumaça. Verdade, Braz. É sempre bom ouvir o povo, o que o povo tem a dizer, e muitas vezes ver o povo se manifestando também. Agora, o que ocorreu semana passada em Brasília, nós temos que analisar com alguma moderação, porque a manifestação é fruto do desenvolvimento democrático de cada país. Eu acho que é algo que você tem que apoiar e aplaudir. Agora, destruição, não, né? Destruição, acho que a grande maioria da população, ela repele isso e muitas vezes gera até consequências a quem não tem nada a ver com a história. Eu vi uma foto, isso Elcio, é lamentável, né? Se assemelha a atos de terrorismo. Porque triste. O terrorista, às vezes, ele quer até se manifestar contra a ordem vigente, mas ele acaba atingindo... Exagera no ponto lá, na dose. Sim. Eu vi uma foto que eu até fiz um print de um jovem bonito, presença e tal, sem camisa, com a mão toda esbagaçada, com os dedos esbrugalhados, porque foi jogar um coquetel molotov e explodiu antes da hora. Quer dizer, um negócio triste, né? Sim, a mãe em casa esperando, aí ele vai para protestar. Não interessa se vai protestar contra o Temer, contra o Lula, contra o Papa, quem quer que seja. Mas a maneira de fazer isso aí não dá para a gente, em sã consciência, concordar. Não dá para aplaudir isso, né? A manifestação não é digna de aplauso, a mobilização nacional, eu acho que muitas vezes ajuda em determinadas mudanças, né? Acelera, impulsiona, nós já temos exemplos aí largos, né, que mostram que a população ajudou numa determinada mudança. Agora, atos de vandalismo, não, porque acabam interferindo e gerando consequências desastrosas a outros que não têm nada a ver com isso. Verdade. Uma outra coisa também que eu peço a sua opinião, nesse momento conturbado, a gente não sabe se o Temer cai, se renuncia, se vamos ter eleições diretas, se o Lula volta, quem é que vem aí? Como é que você analisa isso pra gente aí? Tá complicado, né, o cenário? Tá complicado. Outro dia, uma advogada, a doutora Denise, me mandou uma citação do nosso irmão colombiano aqui, do Gabriel Garcia Marques. Ele analisando uma situação delicada na Colômbia, ele falava, aonde se aperta sai pus. A podridão está bem espalhada, né? E agora, o que é mais interessante, outro dia eu estava conversando com o cônsul da França, Monsieur Chevet, Dominique Chevet, e é interessante você ver alguém de fora fazer uma análise interna, porque aí é menos passional. Uhum. O que é mais interessante é que o Brasil, ele nunca teve um momento de democracia tão longa como o que nós estamos vivendo agora. Se você pegar da descoberta de 1500 até agora, 517 anos de existência, foram sucessões de ditaduras, de repressões, e desde a época a vinda do Tancredo, né, posteriormente... 85, né? Nós vivemos um período democrático que as instituições começam a se fortalecer. Ainda que estejamos descobrindo podridões, as lava-jatos da vida... Porque nunca se investigou tanto, né? Justamente. É isso que a gente precisa entender. Justamente. E aí isso está gerando até uma investigação do próprio presidente da República, coisa que era impensável há alguns anos atrás, né? Eu acredito que o presidente Temer, eu não vejo, se você fizer uma análise estrutural de um apoio parlamentar, você vai notar que desde o presidente Sarney, passando por Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula e Dilma, nenhum deles teve tanto apoio parlamentar quanto o Temer teve até 15 dias atrás. Até explodir aí aquela bendita gravação, né? Até aquela bendita gravação. Para ter uma ideia, ele tinha com ele cerca de 340 deputados. Apesar de todo o barulho das ruas, do pessoal vermelho aí, da CUT, do PT, mas ele estava governando lá, né? Não, veja bem, Braz, aí não é nem só o pessoal vermelho, não. Os índices de popularidade do presidente Temer sempre foram baixíssimos. Ele gravitava em torno de 10%, ou seja, muito baixo. Mas no parlamento, eu até brincava, dizia, olha, se o presidente Temer quiser aprovar a monarquia e botar alguém da família dele como rainha, a hora é essa, porque ele conseguiria.
340 deputados do lado dele, né? A grande maioria do Senado também. De repente, uma gravação apertou onde começou a sair pus novamente. Eu acho que a situação dele é extremamente delicada. Ele está nas mãos um pouco do... Tudo bem, tem lá o Democratas, o PMDB e o PSDB, que ainda formam o grosso da sustentação dele, mas cada vez mais o PSDB, a Câmara, já está querendo... O PMDB está rachado, né? O PMDB rachado, gerando consequências até aqui para o Amazonas. Rebeca, respingou na Rebeca, Eduardo Braga já está se rebelando, no Senado está uma dança de catita, o negócio está sério realmente, com todo respeito. Isso é um linguajar bem popular, bem chulo, inclusive. Mas para onde é que nós vamos, afinal de contas? Para onde é que o Brasil vai? O Brasil dos meus filhos, dos teus filhos? O que eu vou dizer para minha filhinha Ana Júlia, que está me assistindo lá, que tem 9 anos de idade? Qual a perspectiva? Tem futuro esse país ainda, Elcio? Eu acredito que sim, Ana Júlia. Olha só, estuda, continua estudando para você ser cada vez mais uma cidadã ativa, para que você possa se especializar. O Brasil é maior que essas crises. As nossas instituições estão fortalecidas. Você observa, Braz, que logo após o impeachment da presidente Dilma, nós estávamos vivendo uma crise econômica violentíssima, ainda estamos, mas começou a haver um crescimento. Aqui mesmo, o Amazonas começou a ter um crescimento interessante. A indústria brasileira é superior aos políticos que governam o Brasil. E o povo brasileiro, o povo que trabalha, as nossas riquezas naturais, meu Deus, eu fico olhando para o Japão, eu fui professor de história, eu fico olhando para o Japão se reconstruindo, para Israel, a Alemanha, os países que foram destruídos pela Primeira, pela Segunda Guerra, e nós aqui, está nas nossas mãos. Eu sou meio, às vezes, apaixonado, assim, meio sentimental, mas, meu Deus do céu, depende de nós, depende do nosso comportamento também nas pequenas coisas, né, Elcio? Com certeza, é das nossas escolhas, né? E não é só a escolha de escolher telespectador, o governador, o deputado, o vereador, não. É a escolha, às vezes, pessoal, como é que eu vou me portar na fila do banco, no supermercado, como é que eu conduzo o meu carro. Se eu vou querer dar uma ponta ali para o guarda, né, em vez de apertar a mão da cinquentinha para ele, se organiza, paga o teu IPVA, bota um pneu novo lá, se planeja. Quando você tem planejamento, a coisa flui. Isso, Braz, é verdade. Então, voltando a falar do presidente Temer, eu não vejo uma situação alvissareira para ele, não. Eu adoraria, isso aí já estou falando enquanto cidadão, eu adoraria que ele apertasse a tecla do renuncio, que eu acho que facilitaria um pouco a nossa vida. Mas aí quem assumiria? Na verdade, há uma... Está todo mundo enrolado, né? Sim, na verdade, é bom que o telespectador entenda, como nós não temos mais vice-presidente, quem assumiria seria o presidente da Câmara, Rodrigo, né? Deputado Rodrigo Maia. Caso ele não possa, assume o presidente do Senado, que é o senador Eunício Oliveira. Os dois estão implicados aí, são denunciados? Não, ainda não, Braz. Até para entender, eles estão indiciados na Operação Lava Jato, eles ainda não são... Não são réus ainda? Não, ainda. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que, sendo réu, não pode entrar na linha sucessória. Nesse caso, assumiria a ministra Carmen Lúcia, que é quem preside o Supremo Tribunal Federal. E aí, convocação de eleição indireta dentro de 30 dias. Meu Deus, que coisa, né? Situação... Até bem pouco tempo a gente nunca conseguiria imaginar, vislumbrar essa situação que o Brasil está vivendo. Impensável. Descrédito internacional, investidores saindo, as multinacionais já todas com a barba de molho. Que coisa, né, Elcio? Sim, custa crer que alguém queira investir num lugar de uma instabilidade desse tamanho, né? É verdade. Então, o que eu torço, por que eu falei que eu adoraria que o presidente Temer apertasse a tecla renuncio, né? Para ver se nós conseguimos abreviar esse nosso sofrimento. Mas né? você não acha que se ele renunciar, o Lula vira presidente? Eu acredito que, olha, eu convido o telespectador a ir lá no site ou pegar a sua Constituição que está na sua casa e abrir lá no artigo 81. Lá no artigo 81 da Constituição, no parágrafo 1º, diz assim: havendo vacância do cargo de presidente e vice nos 2 últimos anos, nós já estamos entrando no 3º ano. Portanto, havendo vacância, assume a eleição indireta. A eleição indireta é o que diz lá no artigo 81. Então,
sendo eleição indireta, quem votará nos termos da lei, é o que finaliza lá o artigo, seria o Congresso Nacional. E esta Congresso lei... que está completamente desmoralizado. E eu digo uma coisa como cidadão, não sei se você vai concordar comigo, Elcio. Esse Congresso que está aí não me representa mais não, nem Senado, nem Câmara Federal, porque, pelo amor de Deus, todo dia é só espocando escândalo, é nego com 500 mil para lá, 500 mil para cá. Meu Deus, que situação. Mais uma vez, o Gabriel Garcia Marques tem razão, está tudo inflamado, né? Apertou, vai não sair. Não tem Tetrex que dê jeito aí, né? Terramicina. Então, a história é essa. O presidente Lula, ele é um dos políticos mais populares que o Brasil já teve. E ele teve 8 anos aí governando, houve um crescimento, houve uma distribuição de renda que foi interessante. Ele é um dos nomes cotados. Só que se você for analisar o Congresso Nacional, o presidente Lula não chegaria nem em terceiro lugar. No caso de uma votação indireta. Indireta, ele não tem a menor chance. O perfil do Congresso é um perfil antagônico hoje ao presidente Lula. Estão me avisando que o tempo está acabando, mas é sempre bom quando fica com um gostinho de quero mais, porque você vai ser convidado para outros bate-papos aqui, não só falar de política, mas a questão internacional, né? Porque lá na OAB você tem uma função lá, né? Na verdade, nós estamos lá na Comissão de Relações Internacionais. Olha aí, na OAB, que bacana. Rapaz, meu entrevistado aqui não é pouca coisa não, meu amigo. Então, olha, nós chegamos ao final do nosso programa, um bate-papo super interessante, bem esclarecedor. Conversei com o advogado, cientista político, Elcio Ribeiro. As suas considerações finais e muito obrigado pela participação. Você gostou do programa? Adorei, Braz. Não, super. Você deixa à vontade, né? E o telespectador tem que saber que o Braz, nós já nos conhecíamos de atividades esportivas. Verdade, né? corredor também aqui. Das corridas, E, Braz, foi um prazer bater papo com o teu telespectador, com você. Voltarei sempre que for solicitado com grande satisfação. Pode aguardar. E um abraço à minha querida amiga jornalista Elisângela Alves, da TV A Crítica, minha comadre, que foi quem deu essa dica legal para eu trazer aqui. Um abraço, o Elcio Ribeiro. Valeu, pessoal. Grande abraço. Próximo encontro, quinta-feira, sempre às quintas-feiras, 9h30 da noite, aqui com o programa Diálogo. Se perder, tem reprise aos sábados, 8 da noite, tá bom? Liga para mim e manda mensagem. Foi bom o programa? 991 12 64 32. Valeu!